Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui hoje para o Instituto Manuel Filomeno de Miranda, uma casa tão querida ao meu coração. Saudades dos nossos encontros presenciais, mas que bom que num período como esse, pelo qual nós estamos passando, difícil, né, invariavelmente para todos, nós temos a condição de utilizar a internet através desses laços invisíveis, né, das telecomunicações, para nos conectar psiquicamente e assim estarmos todos irmanados nesse propósito de refletir em profundidade sobre a nossa memorável doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema espírita deve ser o nome do teu nome. Essa é uma frase de autoria do Espírito Emmanuel, que está na obra Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo intitulado Doutrina Espírita. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de reflexionar sobre este tema tão especial. Antes de nós começarmos, convidaria a todos para que, se assim sentíssemos conforto, fechássemos os olhos, pensássemos no nosso querido e amorável Messias, endereçando a Ele as nossas súplicas mais sinceras de paz e proteção. Senhor Jesus, inspira-nos e protege-nos a todos. Envolve-nos nas tuas vibrações de paz e de amor, de caridade e de fraternidade. Que sejais para sempre louvado e que nós possamos, espelhados no teu exemplo inesquecível, sermos sempre amanhã melhores do que fomos na véspera. Que tenhamos força, coragem e fé. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar. O Espírito Emmanuel tem uma série de obras que ele se dedicou a estudar com mais profundidade certas obras da codificação kardeciana. Para cada uma das cinco obras da codificação kardeciana, Emmanuel estruturou um livro especial. Por exemplo, para o Livro dos Espíritos, ele escreveu, pelas mãos de Chico, o livro Religião dos Espíritos. Tanto é que em cada capítulo, antes dele começar o seu texto, ele faz referência a uma questão de O Livro dos Espíritos. Algo análogo vai acontecer com outras obras suas, que é O Espírito da Verdade, em que ele se inspira em O Evangelho segundo o Espiritismo. Também Seara dos Médiuns, em que ele vai se inspirar em O Livro dos Médiuns, Justiça Divina, em que ele toma por base o céu e o inferno, e A Caminho da Luz, aquela obra bastante conhecida por nós espíritas, que ele se inspira em A Gênese. Então, nesse capítulo do livro Religião dos Espíritos, né, intitulado Doutrina Espírita, ele inicia as suas reflexões tomando por base a questão número 838 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, os luminares respondem a Kardec que todas as doutrinas são respeitáveis desde que elas sejam sinceras. Então, a mensagem que Emmanuel vai escrever, ela não está direcionada ao grande público, no sentido daquelas pessoas que fazem parte ou se coadunam com outras religiões. Emmanuel escreve o texto Doutrina Espírita para os espíritas, para nenhum outro. Então a mensagem é dirigida a nós. O que acontece? Nós não somos obrigados a ser espíritas. Nós aprendemos com o Espiritismo que não há nenhuma promessa de céu ou ameaça
com o fogo do inferno. Uma das coisas mais libertadoras da doutrina é o pensamento de que, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então somos nós que vamos construindo, ao longo das nossas experiências, o céu ou o inferno consciencial, que não é exatamente para onde a gente vai, mas é psicosfera na qual a gente já vive desde já. Então o Espiritismo, ao mesmo tempo que ele é libertador, ele também dificulta bastante a nossa vida no mundo presente. No seguinte sentido, é difícil ser espírita, porque o espiritismo, enquanto proposta filosófica, exige de nós o esforço máximo. E muitos não estamos dispostos a esse esforço. A gente prefere mesmo viver na zona de conforto, sem nenhum compromisso mais sério de transformação moral. E a gente pode optar por esse caminho se a gente quiser, mas não pode se dizer espírita, né? Então, uma das coisas mais interessantes desse pensamento é que eu posso escolher viver algo que eu seja capaz de viver bem, mesmo que fora do espiritismo. Porque fora do espiritismo há salvação. Mas se eu optar em ser espírita, né, que é como Emmanuel vai dizer, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Ou seja, se eu escolhi a doutrina espírita como ideal de vida, eu não posso fazer o espiritismo à minha moda. Escolho aquilo do espiritismo que mais me apraz e esqueço aquilo que para mim é desconfortável lembrar. Como se a gente estivesse, né, fazendo assim um espiritismo das nossas preferências, né? Apenas a parte que nos apraz, que nos é interessante. Então, se eu acho que é muito difícil ser espírita, eu posso viver outra coisa. E a tal insistência para que a gente se torne espírita, né, ela pode vir de diversos lugares, às vezes de uma família que é espírita e quer manter a tradição daquela família espírita e quer que a gente se vá também no meio. Essa advertência é diferente dos pais e mães que evangelizam os seus filhos. Porque independente se a criança ou o adolescente, mais tarde, decidisse ou não por ser espírita, essa evangelização, independente da religião, seja na igreja adventista, de sétimo dia, na católica, no espiritismo, ela é o evangelho vivo e, portanto, uma diretriz moral para aquele sobre o qual eu tenho responsabilidade. Então, essa evangelização, ela é um ato de amor, não é uma violência. Mas mais tarde, quando aquele ser estiver assenhoreado da sua vida maior, responsável pelos seus atos, caberá a ele seguir o caminho que lhe foi previamente apresentado ou não. Então a gente vê certas coisas assim bastante estranhas por conta disso, por conta da gente às vezes querer forçar nossa natureza, né? Centros em que os quadros, né, dos espíritos nobres, como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, entre outros, lembram os santos nos oratórios católicos. E tem alguns centros que formam uma espécie de altar mesmo, que colocam debaixo dos quadros flor e água, né? Então, isso não é exatamente errado, mas e é uma expressão de fé. Mas ela é uma prática muito mais comum em outras religiões, o que mostra que às vezes a gente está trazendo essas características, esses atos, né? Essas posturas de outras religiões e incutindo no espiritismo. Não é que esteja errado, mas isso não é o mais importante. Como diz Raul Teixeira, numa das suas expressões mais célebres, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque aguentar a proposta de se conhecer intimamente é para os fortes, é para quem realmente está querendo utilizar essa existência
como uma oportunidade de elevação espiritual. E Emmanuel, ele sempre tem um verbo firme, conciso, objetivo. Ele sempre envolve nas suas manifestações, nos seus textos, muito amor e energia, né? E fidelidade é um termo profundo, porque a gente só é capaz de ser fiel àquilo que a gente ama, ou no que nós denotamos, né, que é a nossa responsabilidade amar. Então isso significa que a gente precisa tratar a doutrina com a profundidade dos nossos sentimentos, que a gente tem que se engajar, se implicar, de fato se comprometer. A doutrina espírita, ela exige um autogoverno e uma disciplina muito grande. E se no espiritismo nós formos nos deixar levar pelos ventos das circunstâncias, sabe? Aquelas pessoas que, não, deixa assim mesmo, vai deixando a vida me levar, depois a gente vê, a gente vai fazer dentro da doutrina, enquanto movimento, um péssimo trabalho. Então, se nós escolhemos ser espíritas, porque não existe espírita não praticante, né? Simpatizante de espiritismo, tem espírita e não espírita. Então, se a gente entende a proposta do espiritismo, que é uma proposta de transformação moral, de olhar para os nossos equívocos, né, e de praticar, a gente percebe que não tem espiritismo sem prática. Precisa de bom senso para a gente perceber tudo isso, né? O espiritismo não é apenas participar das curas e das reuniões de estudo, é muito mais profundo. Esses são recursos para que a gente possa se acessar enquanto espírito imortal. Então, Emmanuel vai trazer algumas pérolas dessa mensagem, como, por exemplo, só a doutrina espírita te pode guiar na solução dos problemas do destino e da dor. Com todo o respeito em relação às outras concepções religiosas, né? Mas o espiritismo nos mostra, pelo menos nos apresenta uma teoria científica bastante consistente sobre as causas dos nossos sofrimentos. Mas alguns veem na doutrina algo muito enfadonho. Aqui se estuda demais, se lê demais, né? E não percebem a função milagrosa que a doutrina espírita tem nas nossas vidas. Milagrosa em que sentido? Quando a gente lê as questões em O Livro dos Espíritos, a gente se reconhece pelas questões que foram formuladas. A gente se vê ali. Pelos exemplos trazidos e bem encadeados por Kardec na Hora, o Céu e o Inferno, na segunda parte, aqueles relatos dos espíritos que foram evocados em diversas condições no mundo espiritual, espíritos de categoria mediana, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, felizes, expiações terrestres, a gente também se vê ali. Vê o que pode nos acontecer porque a gente estava pensando em aniquilar nossa existência. Vê que a provação, a expiação que a gente está passando não é nada em relação à experiência daquele que é relatado. Aprecia o quanto uma vida de sacrifício pode nos levar a uma condição de felicidade, né, existencial. Quando a gente lê, por exemplo, as reportagens do mundo espiritual, a coleção A Vida no Mundo Espiritual pelo Espírito André Luiz, os romances pelo Espírito Emmanuel, né, obras como Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, pela Mediunidade Abençoada, de Ivone do Amaral Pereira, a gente está diante de casos que não são casos teóricos, né? São casos práticos de pessoas como nós, que viveram aqui na Terra. E diante de tudo isso, porque assim, não é, pode até ser, mas não é apenas para passar o tempo, para a gente se divertir, né? Para a gente ter sobre o que conversar, para fofocar da vida dos outros, né? Da vida de André Luiz, da vida de Emmanuel, para especular o que Emmanuel foi, o que ele deixou de ser. Mas é tomar isso como exemplo, porque a gente
quer repetir e não quer. E o conhecimento de tudo isso nos leva também ao conhecimento de terapêuticas que são mais eficazes para que a gente possa enfrentar o sofrimento, como é o caso da série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles, em que Joana adentra em profundidade, no psiquismo humano, mostrando sob diversas perspectivas diferentes os nossos sofrimentos, as causas de sofrimento, o que a gente faz para vencer os conflitos existenciais, quais são os tipos de conflitos, como que eles são motivados, de onde eles vêm. Então é por isso que Emmanuel vai dizer que só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. É lógico que a caridade e a fraternidade, ela existe em círculos religiosos e não religiosos. Mas quando Emmanuel diz isso, ele, ao que nos parece, ele está querendo dizer que a doutrina espírita não impõe outras condições salvacionistas que não a caridade incondicional. E essa caridade não é apenas material, passa pela caridade material, mas é sobretudo uma caridade moral, né? E a caridade moral, que consiste da gente se suportar uns aos outros, né? De tentar sempre permanecer nos vínculos que nos fazem crescer e não abandonar. Alguns que ficam, né, no espiritismo não conseguem ser espíritas e aí também não vão para outros lugares onde seriam bem uma outra coisa e acabam perdendo tempo que lhes foi destinado nessa reencarnação. Outros dizem que o espiritismo é uma coisa muito elementar, que precisa ser atualizado. Sobre isso, eu recomendaria a obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 15, Compromissos com o Espiritismo. Lá, Filomeno narra o caso de uma instituição espírita que por muitos anos foi fiel aos postulados doutrinários, né, que fez a admissão de algumas pessoas frívolas, descomprometidas com a seriedade da doutrina espírita, que não eram acostumadas ao estudo sério, sistematizado, médiuns despreparados e atormentados, que começaram a se associar a essa ideia da necessidade da atualização do espiritismo e promover uma divisão na instituição espírita. Então a gente poderia pensar, né? Como é que a gente diz que uma linha de pensamento, que uma ciência, que uma filosofia, que uma religião está ultrapassada, se a gente não apresentou de uma forma consolidada aquilo que a ultrapassou? A gente precisa utilizar o crivo da razão, né? Se a gente assumiu o compromisso, foi porque a gente quis. Então agora a gente precisa honrar a doutrina. E aí Emmanuel diz que a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame, com um sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Kardec colocou, né, como base da doutrina espírita essa noção da fé raciocinada, ou seja, não é para a gente aceitar nada sem refletir sobre, né? Aqueles que vão absorver as coisas sem processar estão perdidos, porque uma das bases da doutrina é também o intercâmbio, né, com os espíritos e aprender com eles nessa troca. Tem uma mensagem de Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, quando ele vai falar que apenas por esse intercâmbio entre os espíritos encarnados e desencarnados, a lei de progresso será possível. Então a gente não tem obrigatoriedade de ser espírita, por exemplo, pelo fato da gente ter passado por um processo de cura dentro do espiritismo, como se a gente tivesse que retribuir o bem que nos foi feito. O ideal seria que, de boa mente, espontaneamente, a gente pudesse se sentir tocado por aquele benefício e pudesse retribuir. Mas isso não nos faz cativos do espiritismo, né? Por isso que Emmanuel vai falar que o sentimento é livre de compressões dogmáticas.
É como Jesus disse a Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. Então ninguém nos deve nada, mesmo porque o autor de todas as bênçãos é Jesus Cristo. Quando muito nós somos instrumentos do bem. Paulo de Tarso tinha essa clara certeza, né? Principalmente quando começou a se desenvolver a sua mediunidade de cura. Nós temos, sim, que estudar a doutrina e valorizá-la, para que a gente possa saber exatamente como a gente anda, mas sem obrigar ninguém, convencer ninguém às nossas próprias convicções. O Espiritismo não faz proselitismo. E a doutrina espírita oferece a chave para a verdadeira interpretação do Evangelho, como Emmanuel nos elucida. Nos faz entender os ditos milagres que estão no Evangelho, a mediunidade dos apóstolos, a reencarnação da Bíblia, a razão por trás dos comportamentos de Jesus, lógico que é uma especulação, né? Dos seus ensinos através dos não ditos e não feitos, como diz Joana de Ângeles em Dimensões da Verdade. Só que, embora a doutrina espírita seja libertária, ela não faz apologia à libertinagem. Então, Emmanuel vai dizer, porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento, há quem julgue, seja ela obrigada a se misturar com todas as aventuras marginais e exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Então, há uma tentativa de deturpações do espiritismo, como houve do cristianismo. Tentar colocar terapêuticas energéticas dentro da doutrina espírita, outros rituais, né, uma padronização muito excessiva, e a gente vai perdendo a essência, a espontaneidade, a intuição, né, as percepções que a estada, digamos assim, dentro da doutrina espírita poderia nos proporcionar. Então, pobre do espírita que aceite tacitamente tudo como se apresenta. Nós seríamos omissos. Jesus nos propôs que nós fôssemos um só rebanho, mas não é um rebanho inconsequente e imprudente que não pensa. Ele nos convocou que nós agíssemos em conformidade com o Evangelho, ou seja, mudar a nossa postura interior. Não ter medo de nada nem de ninguém, e mais viver de acordo com a nossa consciência. Até porque muitos de nós já somos espíritas desde há muitas reencarnações. Então é por isso que Emmanuel vai fazer um pedido: dignifica a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Então, a gente, por exemplo, enquanto somos cidadãos do mundo, podemos ter as nossas opiniões políticas e até partidárias. Temos liberdade para isso. Mas não buscar no espiritismo, na literatura espírita, trechos tirados do contexto para tentar, digamos assim, dizer que um candidato A ou B, né, é mais, digamos, afinado com o evangelho. Porque até isso a gente vê. Como se buscasse, né, nos textos sagrados um sinal de que um candidato político é um enviado de Deus, como se fosse um profeta da antiguidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas deturpações, é falta de estudo. Porque se a gente estudasse a codificação bem direitinho, especial um capítulo intitulado Dissertações Espíritas em O Livro dos Médiuns, a gente ali tem, né, um manancial de conselhos para a gente fugir de deturpações e não cair em escolhos por espíritos que querem apenas brincar conosco. Então, Emmanuel, no finalzinho da mensagem, vai dizer: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo estejas em duras experiências. Ou seja, quando a gente procurou a doutrina, a maioria de nós foi por uma necessidade
emocional, psicológica, espiritual, material, né? Como a gente diz, entramos pela dor. Mas a gente fica pelo amor. Porque se a gente entrou pela dor e já teve o consolo, a gente pode ir embora. Mas se algo nos fez ficar, a gente precisa mergulhar e se responsabilizar, se comprometer com essa doutrina que nós dizemos abraçar. Os desafios, inevitavelmente, eles chegarão, porque todos nós seremos convidados aos testemunhos. E nos momentos mais difíceis de testemunho, como é que a gente vai ficar? Será que a gente vai continuar fiel até o fim? Ou a gente vai deixar para lá? Mesmo quando nós estivermos caídos, reunindo de novo as nossas forças para poder seguir adiante em duras experiências, o que a gente vai fazer? Então é nesse momento que Emmanuel diz a frase que nos serve de tema. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. O que significa nome do teu nome? Né? E aqui é uma interpretação nossa, e podem haver outras, né? Mas me parece que é o seguinte, pelo nosso nome é que nós somos conhecidos. Patrícia, Maria, João. Pelos nossos atos é que nós devemos ser reconhecidos. Então, se o espírita deve ser o nome do meu nome, significa que antes que as pessoas saibam o meu nome, Patrícia, eles precisam conhecer pelos meus atos quem eu sou de verdade. Então, pelos meus atos, eu tenho que demonstrar que eu sou espírita. Mesmo que a outra pessoa nem saiba o que é espiritismo. Mas ela vai perceber alguma coisa diferente, uma paciência incomum, um esforço de vencer as más tendências, uma perseverança quando todos os outros já desistiram, uma postura perante a vida diferente. E isso pode, inclusive, incomodar. Nossa, mas aquela pessoa é tão calma que chega a ser irritante. Quando o espírita for o nome do nosso nome, mesmo quando nós estivermos mergulhados em aflitivos combates, nós vamos conseguir experimentar aquele paraíso que Jesus prometeu ao bom ladrão na cena da sua crucificação. Em verdade vos digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele não absolvia, digamos assim, todos os pecados do bom ladrão, levando-o imediatamente ao paraíso. Mas é como se o comportamento psicológico do bom ladrão, reconhecendo ele como Messias e acreditando ao Cristo, né? Quando fores para o teu reino, lembra-te de mim. Então, conferindo ao Cristo os poderes que de fato ele tem, desde aquele momento ele já começa a experimentar uma psicosfera diferente, um paraíso por antecipação, que mais tarde ele conquistaria, como todos nós conquistaremos. Então, espírita ser o nome do teu nome é forte. E precisa de uma identificação muito grande de nossa parte. Ele ainda vai mais além, dizendo: o espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem passageiras subvenções e honrarias terrestres. Centro espírita, casa espírita, instituição espírita. Mesmo que isso, por exemplo, não nos faça ser agraciados por beneficiadores de outras religiões. Mas a gente precisa expor para que a gente veio. E tomando assim para o lado da pessoa humana, a gente poderia pensar, não é que eu preciso, como espírita, falar sobre espiritismo em todas as rodas de amigos, a todos os momentos. Mas nos momentos mais graves,
eu não posso abjurar da minha fé. Então eu preciso ir até as últimas consequências com a minha fidelidade, mesmo que para isso implique que eu perca alguma coisa. Perca relações afetivas, perca vantagens, perca privilégios. Paulo de Tarso. No momento em que ele vê Jesus, Paulo de Tarso que não era espírita, né? Mas no momento em que ele vê Jesus, em toda a sua honra e glória, que tinha morrido na cruz, como se fosse um malfeitor comum, bem, essa é uma visão espiritual. Essa iluminação só pode ser proveniente de um espírito grandioso. Ele é o Messias que nós judeus esperamos. E ele se rende naquele momento. A partir daquele momento, Paulo não pensa nas suas prerrogativas como doutor da lei. Não pensa em todo o trabalho que daria para que ele precisasse empreender esforços para vencer a si mesmo. Ele volta-se a Jesus e diz simplesmente: "Que queres que eu faça?" Então, ele não esconde a sua nova resolução de fé, cristão, sendo que antes agia em perseguição em relação aos cristãos. Mesmo que todas as subvenções passageiras e honrarias terrestres ele não mais tivesse. Emmanuel explica que doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Por quê? Porque a filosofia moral que sustenta o espiritismo é o Evangelho de Jesus. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. É uma linguagem cósmica. Então nós estamos diante de algo grandioso, que se a gente conseguir entender com profundidade a sua proposta, nós teríamos feito um excelente trabalho de renovação interior e espiritual. Só que esse trabalho, ele não se dá de uma só vez. Ele é gradativo. Quando a gente observa a vida dos grandes mártires, aqueles gestos inesquecíveis e incomparáveis de coragem, de desassombro, a gente esquece que eles já tinham ensaiado ações parecidas antes, até chegar no momento de dar o grave testemunho, como Estevão na cena do seu apedrejamento. Assim também ocorrerá conosco, se nós nos decidirmos por trabalhar a nós mesmos, em prol dessa doutrina que nós dizemos abraçar. Então, meus amigos, tudo isso para dizer que a nossa escolha em sermos espíritas, ela deve, sobretudo, ter consonância com as nossas escolhas pessoais. Eu não posso ser espírita apenas no centro. Eu também preciso ser espírita em casa. Preciso ser espírita no trabalho, aonde quer que eu vá. E isso não significa perfeição. Eu tenho visto muito isso. Espíritas atormentados. Eu não posso me dizer espírita porque eu ainda me irrito. Porque eu ainda experimento desânimo, porque eu quero desistir às vezes, porque eu sinto titubear a minha fé. Mas nenhuma dessas expressões define o que é ser espírita. O espírita erra mesmo. Porque o espiritismo, assim como o evangelho, ele não é uma proposta para espíritos puros, infalíveis, mas é um caminho de redenção para espíritos criminosos, que ainda estão em estado de imperfeição. Então, errar, se irritar, falir, cair, é esperado. A doutrina espírita nos dá força para soerguer. Sem a doutrina espírita, talvez nós já houvéssemos desistido muito antes. Talvez não teríamos a mesma paciência para lidar com certos conflitos.
Talvez a doutrina espírita nos faça esperar mais um pouco antes de perder efetivamente a cabeça. Se a gente observa isso no nosso comportamento, significa que nós estamos empreendendo esforços para dominar as nossas más inclinações e sermos amanhã um pouco melhores do que formos. A definição do verdadeiro espírita, trazida por Kardec no capítulo 17, Sede perfeitos, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a doutrina não quer anjos. Aliás, aqueles que tentam mostrar uma imagem angelical ou de santidade têm no Espiritismo aos montes. Mas a gente sabe que isso é hipocrisia. Não tem nenhum santo aqui. Mas estamos aqui com o propósito de sermos melhores. É isso que nos diferencia. Então, meus amigos, que dessas palavras de ânimo, de coragem, a gente, que de alguma sorte possam ter sido úteis, a gente possa extrair que o Espiritismo nos ancora, nos ampara. Deve ser a nossa proposta de vida, que a gente possa ser reconhecido sem precisar dizer que somos espíritas, que nos cause certa atração por essa insistência em ser feliz, de sermos melhores a cada dia, de olhar para o nosso lado mais sombrio e acolher esse lado obscuro de nós mesmos. Então, já agradecendo penhoradamente a essa oportunidade, mandando um grande abraço a todos que nos ouviram até aqui, pela caridade, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz, hoje, agora e sempre. Muito obrigada pela oportunidade que temos de estarmos juntos, Senhor, movidos pelos vossos influxos luminosos, pelos pensamentos salutares, para que possamos honrar esse ideal que dizemos abraçar. Que o Divino Mestre e Amigo nos abençoe, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.